Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos falar da profecia do 30º domingo do tempo comum, 26 de outubro. Lembrando que nós estamos na teologia do resultado. E o resultado, eu vou apenas repetir para lembrar você. O grande resultado de Deus é o resultado da tua conversão a Jesus Cristo. O grande resultado que Deus quer para você. Nós temos muitos resultados na vida. Talvez você está vendo esse vídeo ou escutando esse áudio, você está correndo aí, trabalhando, buscando o quê? Um resultado. O resultado de cumprir a meta do trabalho, para depois também chegar no resultado do salário. Tá? Então todo mundo agora, nesse instante, está buscando o resultado. Até o sono, você está descansando, o resultado o que é? O descanso. Você está dormindo, o resultado é você descansar o corpo, descansar o psicológico, descansar todos os sentimentos. Então até o descanso busca um resultado. E essa semana do 30º domingo do tempo comum do ano A, desse ano de 2014, essa semana Deus pede então mais um resultado. Aliás, essa semana é a última semana da teologia do resultado. Depois nós vamos para a teologia da mulher, que é muito lindo. Mas vamos lá, comecemos sempre pelo Evangelho. Novamente aparece o Evangelho de Mateus, Mateus 22, versículo 34 a 40. Eu digo mais uma vez porque todo ano A, ou seja, esse ano de 2014, a maioria dos evangelhos do tempo, sobretudo do tempo comum, a igreja escala então o Evangelho de Mateus justamente para dar uma cadência de estudo, de contemplação maior no Evangelho de Mateus, para fixar mais a intenção de Mateus, do seu Evangelho em nós. Então, Mateus 22, do versículo 34 ao 40. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu muito simples, e muito curto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas... E Jesus termina dizendo assim, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. É uma passagem também famosa, sobretudo esse primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e também o segundo, que é amar o próximo como a ti mesmo. A gente já decora isso no nosso coração, desde a nossa catequese na infância. E a gente não só vê isso dentro da igreja, sendo proclamado esse mandamento, mas também fora da igreja, às vezes na televisão, em filmes, enfim. Você já conhece, mas só que o último versículo, que é o versículo 40 desse evangelho, ele fala uma coisa importante que nós não podemos deixar escapar. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Quando ele fala toda a lei dependem, ele usa o verbo depender no presente, dependem. Isso significa que não é só a lei do Antigo Testamento, que ela passou a lei do Antigo Testamento, tanto que Paulo em Romanos fala que essa lei passou. Mas quando ele proclama a lei, significa que é a lei atual. Você também vive sob em função de uma lei no trabalho, uma lei na família, a lei do trânsito, a lei do corpo, que você não pode comer o que você quer, porque senão seu corpo ele entra em colapso, seu corpo fica doente. Também os profetas. Então ele diz assim, que a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então não são só os profetas do Antigo Testamento. Por ele colocar, repito, o verbo depender no presente, significa que também os profetas de agora dependem desses dois mandamentos. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a grande profecia. Mas antes de eu desdobrar essa profecia, revelar melhor, vamos lá ver a primeira leitura. Que a primeira leitura, ela é a namorada do Evangelho. Tá? Ela explica, ela é a esposa do Evangelho, a primeira leitura, porque ela explica o Evangelho. Até agora que eu estou vendo, não é verdade, né? O Evangelho é o masculino e a primeira leitura é feminina, é verdade. Assim como a esposa explica o esposo muito bem, muito mais que o esposo a si mesmo, a primeira leitura ajuda a explicar também o Evangelho. A primeira leitura, então, está em Êxodo 22, versículo de 20 a 26. Êxodo 22, versículo de 20 a 26.
Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se o maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera, é Deus falando, então se inflamará e eu vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usuário dele cobrando juros. Na época já existia até a agiota, né? Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverá devolvê-los antes do pôr do sol, porque a noite era muito fria, ele precisava do manto. Pois é a única veste que tem para o seu corpo, e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. A primeira leitura, então, aparentemente não tem nada a ver com o Evangelho, mas tem sim, ela explica o Evangelho. Aqui ela fala assim, de você, desse amor que você tem que ter pelo próximo, se você, por aquele mais pobre, né? Aquele que o estrangeiro que é pobre, que não tem nação, a viúva que não tem mais o marido para sustentar. Hoje as viúvas são diferentes da época, né? Hoje a viúva, o marido morre, ela fica com a herança, ela trabalha, ela vive bem. Mas na época a mulher era muito dependente do marido. Então quando o marido morria, ela se tornava uma pessoa muito pobre. E ele fala aqui, né? Também é um pobre que vive ao seu lado, não empresta dinheiro com juros. Aqui também fala de um quarto pobre aí, aquele que não tem nem coberta para dormir. Então a primeira leitura ela fala de um pobre, que nós devemos ajudar esse pobre. E ele fala assim, pois é a única vez que tem, se clamar por mim eu ouvirei, porque sou misericórdia. O que ele está dizendo? Cuidado com o pobre, porque o pobre, se clamar por mim, eu vou atendê-lo. O grito do pobre, Deus é muito sensível. O grito do pobre, ele provoca muito o coração de Deus. Então o pobre é a menina dos olhos de Deus. O pobre é aquele que sabe chegar no coração de Deus. É aquele que desinstala Deus, o pobre. Então ele está dizendo, ajude o pobre. Porque tudo que o pobre fala, não fica uma vírgula sem eu obedecer. Sem eu vir em seu socorro. O que isso tem a ver com o Evangelho? Muita coisa a ver. O que são os profetas? No Evangelho fala que os profetas dependem das duas leis lá, dos 2 mandamentos. Os profetas, o que é o profeta? O profeta é aquele que tem voz ativa. Ativa com Deus e ativa na terra. Por exemplo, o pai. O pai de filhos. O pai de uma família. Ele tem que ter voz ativa. Voz de autoridade, não de autoritarismo, não é o caso, mas de autoridade sobre seus filhos, sobre a família, sobre si mesmo. Não é um profeta? Então todos aqueles que precisam de voz, que precisam de autoridade, que são educadores aqui na terra, entendeu? Esses são profetas, porque precisa de voz ativa. Não é voz de mando, mas autoridade, de dignidade. Tá? É aquele que dirige alguém, dirige pessoas, lidera. O pai e a mãe nem se fala, são os grandes profetas atuais. Então você pai, você mãe, para ter voz ativa, você saiba que você é consagrado a ser profeta. E por isso você tem que ter uma voz ativa em Deus. Não existe voz ativa, voz de autoridade na terra sem ter diante de Deus. Até porque o pai e a mãe também sempre está rezando para os filhos, não é? Então veja bem, olha que coisa interessante. Lá na primeira leitura, Deus fala que a voz ativa é a voz do pobre. É aquela que ativa as emoções de Deus e Deus logo age com misericórdia para o pobre. Então você, pai, fazendo uma comparação, para você ter uma voz ativa em Deus, eu vou aqui dar uma dica profética para você. Você precisa ser pobre. Você precisa ser pobre. Você precisa ter dentro de você um coração de pobre. Né? E é interessante, né? E como a gente se torna pobre? É um engano muito grande você vender todos os seus bens para se tornar pobre.
né? Até em Coríntios, Paulo fala assim, né? Que adianta eu entregar todos os meus bens e dar aos pobres, se eu não tenho amor. Eu sou como um sino que bate e que não faz efeito nenhum. O que adianta? E aí que entra a profecia desse domingo. Como ser pobre? Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mesmo que você tenha bens materiais, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os seus bens materiais, você se torna um pobre, às vezes com um carro importado dentro de casa. Eu conheço muito rico assim, muito rico pobre. É interessante que esse mandamento, amar a Deus com todo o teu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, sobre todas as coisas, é característica de pobre, né? Aquele que não tem bem material, é fácil amar a Deus sobre todas as coisas, ele não tem nada. Então esse primeiro mandamento, ele é uma escola para ser pobre. E para eu ser, por que eu quero ser pobre? Para ser ouvido por Deus muito bem. E tem o segundo que completa, o segundo que é amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que então Jesus Cristo finaliza no versículo 40 desse evangelho, que a lei e o profeta dependem desses dois mandamentos. É uma dependência. Não existe profeta que não seja pobre, porque é o pobre que Deus ouve muito bem. Se a profissão do profeta é ter potência na voz para Deus ouvi-lo e para Deus fazer o que tem que ser feito aqui na terra, ele é esse intermediador, esse intercessor, portanto o profeta tem que ser pobre. E para ser pobre você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou repetir, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa que todas as coisas aqui não valem como eu achei que valeria. Esse é o pobre, né? É que eu tenho as coisas, mas ela não, aquele valor para mim é um valor muito pequeno em relação a Deus. Aquele mendigo, por exemplo, que está na rua hoje, agora, o que ele tem? Ele não tem nem manto. Ele não tem casa, ele não tem carro, ele não tem lugar para dormir, não tem lugar para almoçar, para jantar, ele não tem quintal, ele não tem banheiro, ele não tem nada, ele tem a roupa do corpo. E que vira e mexe ele tem que ir trocando. Não sei se você sabe que mendigo pede muita roupa, porque ele tem que ir trocando, porque não tem lugar nem para lavar a roupa dele. Às vezes ele tem que jogar fora uma roupa suja e pedir a outra. Esse daí, ele vive aquela situação, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tem só a calçada ou a rua que ele dorme. Então, é assim que se faz pobre. E o próximo como a ti mesmo também, completando. Então, por exemplo, a lei. Tem tantas leis que a gente não consegue cumprir. Sobretudo as leis espirituais, que são as leis da igreja, as leis do evangelho. Se você não está conseguindo cumprir uma lei, porque você está pecando, você precisa ser pobre. Porque a lei também depende da tua pobreza de coração. E vou repetir, a sequência, para ser pobre tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a característica grande do pobre. Então é muito simples, você, talvez jovem que está me ouvindo agora, que tem uma dificuldade terrível sexualmente de caminhar com Deus, porque você tem vários vícios sexuais, inclusive o vício da masturbação, é uma lei difícil de ser cumprida. Se torne pobre, irmão. Se torne pobre, porque a lei depende desse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. A lei do evangelho. Até você também, que não consegue cumprir a lei no seu serviço, no seu trabalho, na sua repartição. Você tem dificuldade com a lei do horário. Você só atrasa. Você não está sendo pobre. Porque toda a lei depende desses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. E só ama a Deus sobre todas as coisas se você for pobre. E é isso que Jesus Cristo quer fazer com você. Você que tem dificuldade com as leis, por exemplo, do casamento. Né? Lembrando que Jesus Cristo, a questão da lei do adultério, ele é muito profundo. Ele não é radical, ele é muito sábio. Quando ele diz assim que se você pensar em outra mulher, você já está cometendo adultério. Talvez você é homem, talvez você é esposa, que tem pensado, que tem tido pensamentos pecaminosos, você tem dificuldade de cumprir essa lei no evangelho. Irmão, se torne pobre. O resultado é isso. A lei do casamento depende também dessa pobreza sua do coração. E nessa missa Jesus Cristo está dizendo assim, ó, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí te faz pobre. Aí Deus
te coloca a pobreza. E é interessante assim, mas como que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Paulo, na segunda leitura, no versículo 6, ele fala assim, ó, sede imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Como eu amo a Deus e o próximo. Como Jesus pede no Evangelho. Sede imitador dos santos e de Jesus Cristo. Imite Jesus Cristo. Às vezes é meio estranho, é meio subjetivo, mas como que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Imite Jesus Cristo. Tem que imitar alguém. Os santos é o que Paulo fala. E Jesus Cristo. E eu encerro então na proposta da oração para este 30º domingo do tempo comum. Jesus, ensinai-me a amar como tu. Deus te abençoe.